Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é Anselmo Raiders que fala. Bom, o vídeo de hoje é sobre os protestos no Chile, né? Protestos violentos que já faz cerca de uma semana que estão ocorrendo no Chile, principalmente na capital, Santiago. Até onde eu sei, levaram a prisão de mais de 1.500 pessoas, cerca de 11 mortos, vários feridos. Bom, tem um link de um vídeo da BBC que eu vou deixar aqui embaixo, né? E nesse vídeo eles explicam, eles tentam correlacionar a violência que ocorre no Chile com indicadores econômicos. E eles são pegos numa espécie de cilada, né? Porque eles reconhecem que o PIB do Chile foi o que mais cresceu na região nos últimos tempos, na região que eu digo América do Sul. Eles reconhecem que a pobreza do Chile também diminuiu bastante. E eles reconhecem que a desigualdade do Chile também está abaixo da média da região. Então, quer dizer, os motivos econômicos que o raciocínio economicista, seja liberal ou seja marxista, costuma atribuir a um mal-estar e a uma insurgência, uma revolta, eles não estão dados no Chile. Então, por que isso estaria ocorrendo? Então, nesse vídeo da BBC, que depois vocês podem acessar e conferir para ver se corresponde ao que eu digo, eles procuram fazer uma análise dizendo que há mais nuances. Então eles começam a discutir questões de bem-estar social. E não fica claro isso. Bom, o meu vídeo basicamente é para contestar esse raciocínio. Ou seja, as causas de insatisfação popular e a evolução da insatisfação popular que chega às raias da barbárie, do terrorismo mesmo, né? Chega ao terrorismo, não chega às raízes, chega ao terrorismo, ele não tem uma relação direta com a situação econômica, né? Bom, então, o negócio é o seguinte, né? Quando a gente avalia o PIB de um país, né, o Produto Interno Bruto, a soma do total de riqueza de um país, tem que fazer uma comparação com outros países e ver se o nível de insatisfação popular, que pode ser verificável objetivamente através de revoltas, através de saques, através de conflitos de violência, ele existe também. Faz um exercício bastante rápido sobre isso e compara os países sul-americanos com países da África subsaariana, países do continente africano ao sul do Saara. Quem tu acha que é mais pobre? É muito simples, a resposta vai ser óbvia, né? Vão ser os países do centro e sul africano. Mesmo que a África, boa parte dos países africanos hoje tenha mostrado índices de crescimento razoáveis e positivos, né? Mas a pobreza deles é muito maior, né? E, no entanto, os conflitos que existem, né, não são necessariamente ligados à pobreza. Eles têm relação com a pobreza, mas tem muito mais uma matriz étnica, cultural e tribal por disputa ao poder, né? Isso não sou eu que digo, existem várias análises históricas, antropológicas que apontam nesse sentido, né? Tanto que é muito mais pacífico um país que apresenta uma certa homogeneidade étnica do que aqueles países que apresentam um caldo cultural diversificado, onde não só religiões diversas, mas principalmente idiomas variados convivem no mesmo espaço nacional. Bom, eu tenho aqui, só para contestar essa questão dos indicadores aventados pela BBC, né, o artigo de um autor chamado Hélio Gurowitz, né, que escreve na época. Ele lança alguns dados. E ele começa com a seguinte constatação: é verdade que o Chile se tornou mais desigual ao longo de uma década? Ele diz, de acordo com o índice de Gini, que mede a desigualdade dos países, em 2003, né, o Chile apresentava a posição de 0,51, né, e o Brasil 0,56, e na América Latina 0,52 era a média, né? Em 2017, o índice de desigualdade chileno caiu, foi para 0,45. E do Brasil caiu bem pouco, 0,54. Né? E da América Latina, 0,47, superior ao chileno. Né? O Chile, então, ele é menos desigual que o México, que o Brasil ou a Colômbia. E se a gente observar e comparar esses países, nenhum deles apresentou uma irrupção de violência similar à do Chile agora, né? Quer dizer,
O Brasil tem violência, sim, mas não nesse sentido. Em 2013, quando nós tivemos um processo semelhante de protestos capitaneados pela esquerda por causa do aumento de 20 centavos na passagem dos ônibus no Rio de Janeiro, tu houve agregação de várias outras pautas, de vários outros grupos, inclusive tidos como de direita, que depois renudaram nos movimentos que exigiram impeachment de Dilma Rousseff, mas não teve essa violência disseminada, tão bem coordenada, né? Bom, o México tem a violência relacionada ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, né? A Colômbia também de grupos narcoterroristas que tentam chegar ao poder disputando com o poder formal, né? Mas não nesse caso como no Chile, né? Tu tem um grau de semelhança dessa desigualdade chilena com o Uruguai, que é um país relativamente pacífico, tem com o Equador, que agora teve também casos de violência ligados ao aumento do preço do combustível, e a Argentina, que é um país estável na sua instabilidade, se é que me entende, na sua instabilidade econômica, né? No processo inflacionário, no fato de não conseguir fazer reformas, mas não tem um processo de revoltas semelhantes ao que a gente observa no Chile, né? De rebeliões. Bom, outro dado que ele levanta, né? Desde os anos 80, a pobreza chilena caiu, veja bem, desde os anos 80, caiu 40% da população para menos de 10%. Ou seja, é um retumbante sucesso, né? Tu pode até não concordar com vários aspectos da história chilena, da ditadura chilena, com as quais eu não concordo também, diga-se de passagem, né? Abomino qualquer tipo de ditadura, não importa que ela implique mais tarde num processo econômico melhor, mais saudável, mas é inegável que o Chile melhorou. Ele não por acaso é tido como um dos países de melhor desempenho econômico do continente. Bom, então a inflação do Chile está sob controle, né? E apresenta um crescimento do PIB constante que teve a partir da crise das commodities nos últimos anos, né? Em que depois que a China deu uma diminuída no ritmo do seu crescimento e parou de consumir tantas commodities, tantas matérias-primas, então obviamente isso afetou países como o Chile, mais dependentes dessas exportações do que países como o Brasil. A questão é a seguinte, né? A área social que a BBC insiste em mostrar como uma área que os governantes chilenos não têm dado a devida atenção, né? Por exemplo, a questão dos índices de suicídios, do índice de suicídios entre idosos é um exemplo de desinformação muito grande, né? Em 2016, o Chile ele estava na 118ª posição na lista dos países com maior taxa de suicídio, acima de 70 anos. Ou seja, lá atrás, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, eram cerca de 15,4 suicídios para cada 100 mil habitantes. A média mundial é cerca de 29,7. Ou seja, praticamente o dobro, quase 30. Correto? As aposentadorias chilenas, né? Um chileno recebe em média apenas 34% do seu salário de base de contribuição, né? Ele é pouco se comparado aos 70% do Brasil, aos 72% da Argentina ou aos 87% da Índia, né? Mas se tu comparar com a Rússia, que recebe apenas 34%, como o chileno, o Japão 35%, Estados Unidos só 38%, ou a Alemanha também 38%, ou o Reino Unido, que recebe apenas 22%, o México com 26% e a Austrália com 32%, ou seja, o Chile não é nenhum caso excepcional no mundo. É pouco, mas como vários outros países que não têm processos de violência e de conflito social tão gritantes como o Chile tem apresentado agora, né? O regime de capitalização do Chile, né, que se atribui como grande responsável por sua desigualdade, que a gente já viu, é bem menor do que vários outros países da região e até em termos mundiais. Sem falar na pobreza deles, que é bem baixa se comparado a outros países com o mesmo nível de desenvolvimento, né? A contribuição do chileno para a aposentadoria é de apenas 10% do seu salário, né? No Brasil são 11%, só que tem mais 20% do empregador. Ou seja, se o nível de contribuição do chileno fosse similar ao do Brasil, cerca de 30%, ele receberia cerca do triplo do salário de aposentadoria, né?
Então, quer dizer, além desses 10% dele, ele pode fazer um regime de capitalização privado e pagar mais para depois receber mais. Ou procurar outra forma de investimento. Ou seja, não é desculpa. Ele ganha menos, mas paga bem menos também, né? Ele contribui com bem menos ao longo da sua vida ativa, o seu período de trabalho, né? Taxas extorsivas cobradas pelos fundos de pensão privados, né? Já que a gente falou de alternativas ao regime de capitalização público, né? Na realidade, elas estão entre 0,7% e 1,5%, que é um padrão compatível com qualquer instituição financeira internacional, né? Ou seja, não é nenhuma taxa extorsiva, correto? Os chilenos, como a gente já disse aqui, eles recebem menos porque eles contribuem bastante, bem menos do que outros países na região, né? Bom, então eu vou chegar à conclusão aqui de que muitos direitistas estão falando de que todos esses protestos são porque a esquerda está manipulando fora de São Paulo, etc. Bom, eu já me manifestei aqui em outros momentos, né? Eu considero esse tipo de teoria da conspiração bem montada uma farsa, né? Porque é muito mais um processo caótico que acaba levando a situações onde certos grupos tiram proveito. Obviamente que os pobres devem ter protestado no início, mas depois os estudantes organizados tiraram proveito da situação. A questão é a seguinte, né? Não vejo uma organização mundial externa, como o Fórum de São Paulo ou qualquer outra, manipulando isso, né? Eu vejo alguns grupos, inclusive internos, muito mais preponderantemente tirando proveito da situação, né? O que foi que eles não conseguiram fazer de modo similar aqui em 2013. Eles não imaginavam uma reação liberal e conservadora tão forte como ocorreu no Brasil, né? Na verdade é o seguinte, ó, o Chile, assim como muitos outros países do mundo, ele não é capitalista no seu todo, né? Ainda tem muitos professores sobre o regime público. E são esses professores que durante toda sua vida letiva ensinaram teorias cepalinas, teorias do desenvolvimento, teorias estatistas para os seus alunos, mostrando que o desenvolvimento é desigual e combinado por causa do capitalismo, que é um tipo de visão marxista, né? E claro, os alunos crescem com essas visões, né? E eles acham o seu país injusto porque eles não têm o mesmo nível de riqueza de outros grupos que ascenderam economicamente porque estão ligados a outros setores da economia, né? Então, o problema que a gente vê, não só no Chile, mas em outros países como o Brasil, é a questão do professorado. Então tem que extinguir o professor? Não, é o que eu já disse em vários outros momentos, principalmente nos meus escritos, né, muito mais do que nos vídeos e nos áudios, é que o professor ele também tem que se tornar uma parte integrante do sistema capitalista. E para isso, o salário do professor não tem que ser aumentado de modo homogêneo, uniforme, né? Ele tem que ter aumentos por produtividade, por espécie de desempenho, baseado em critérios objetivos estabelecidos em alguma forma de consenso, correto? Tem um livro que eu acho maravilhoso, que se chama Os Confins da Terra, do jornalista americano Robert Kaplan, que ele faz uma viagem bastante longa em várias regiões do mundo, e numa de suas passagens, no Egito, ele conversa com um militar. E eles, discutindo sobre a questão do fundamentalismo islâmico, o Kaplan, como bom ocidental, ele pergunta, na verdade ele faz uma colocação de que na opinião dele, o fundamentalismo islâmico que leva ao terrorismo, né, o jihadismo, melhor dizendo, o movimento pela Guerra Santa, da jihad, tem a ver com as raízes pobres da sociedade. Ao que o militar egípcio faz uma colocação genial. Ele diz assim, abre aspas, não são os pobres, são os menos pobres, fecha aspas. Aí, na discussão, e depois ele explica no seu texto, né, no livro Os Confins da Terra, que eu indico, vou deixar também um link aqui depois para vocês pesquisarem sobre o livro. Na verdade, os menos pobres que ele está falando da classe média baixa, aquela que estudou e não ascendeu economicamente e não conseguiu ter uma boa posição na estrutura social. E um dos grupos mais emblemáticos dessa posição na estrutura social são os professores, né, que se acham merecedores de uma renda maior. Na verdade, todos os grupos da sociedade merecem uma renda maior. Só que os professores projetam para si um papel muito importante, né? E se tu analisar, claro que tem professores que são geniais, mas tem uma grande maioria que é medíocre. Medíocre no sentido lato da palavra. É mediana. Não tem nada de excepcional. Ah, então merece ganhar pouco? Não. Eles merecem ter um desempenho
um reflexo da renda por seu desempenho. E isso é uma coisa normal para advogados, é uma coisa normal para engenheiros, é uma coisa normal para médicos. Né? Mas por que professores diabos se recusam a isso? Entendeu? Então, claro que essa mentalidade igualitária nos rendimentos e não igualitária no seu desempenho, né? Apenas vendo direitos e não deveres, ela se reflete em teorias que justificam sua posição inferior na estratificação social por uma suposta exploração. É marxismo, entendeu? E agora tu imagina décadas isso na cabeça dos alunos. E daí isso depois estoura na cabeça dos alunos universitários, que ficam com uma dívida enorme para pagar, que é o caso chileno. Então os caras justificam a sua pobreza relativa e não absoluta, porque eles não são tão pobres assim se a gente comparar com outras realidades, a gente já falou disso aqui, por uma exploração. E é claro que quando surge um momento propício, um estopim, que foi esse aumento aí de centavos no preço da passagem, que claro, reflete pesadamente nos mais pobres, né, que são centavos por dia, né, existe essa convulsão social toda. Outros dados devem ser levados em conta. Né? Se tu comparar, por exemplo, a história chilena, que teve uma repressão muito mais dura, incisiva, de milhares de mortos, né? Mais de 10 mil assassinados, e comparar com o Brasil, que teve repressão, sem dúvida nenhuma, na sua ditadura militar, mas menos abrangente e incisiva do que na ditadura do Pinochet, general Pinochet, né? Tu tem um clima de divisionismo na sociedade chilena que é muito mais acirrado aqui no Brasil, que é uma coisa mais diluída, né? Até porque o Brasil é muito mais variado regionalmente, culturalmente, do ponto de vista de diferentes, não só etnias, mas origens históricas e histórias. Né? E no caso do Chile é um país muito mais homogêneo. Né? Então, eu acredito que isso tem muito mais a ver com uma percepção e com um sentimento de parte da sociedade chilena, né, do que necessariamente de dados econômicos. Tanto que a gente comparou aqui, tem países que têm realidades próximas e até piores que o Chile e não resultam em processos tão violentos de conflito social. Né? Outra coisa que eu li muito tempo atrás, de algum antropólogo brasileiro, não vou me recordar agora qual deles especificamente, ele falava assim, no século XIX, quando havia protestos e conflitos de origem sindical na Europa, eles estouravam, eles quebravam o relógio ponto das fábricas, né, a estrutura fabril. Porque era ali que o indivíduo era anônimo e ele era reprimido, quer dizer, ele era condicionado com repressão. O que passou a acontecer é que o ambiente de trabalho ele se humanizou com o tempo. Ele se tornou melhor, mais agradável. Né? E o sistema urbano, devido ao crescimento das cidades, e principalmente das horas que o indivíduo passa no trânsito, aí é que ele passou a ser o anônimo, condicionado a regras mais duras e inflexíveis. Então, quando existem protestos, quando existem manifestações, pode ver que a primeira coisa a ser arrebentada é o sistema de transporte. Né? Isso acontece no Brasil, ônibus queimados, etc. E tal, porque é um tipo de gargalo que afeta a todos. Eu não posso na tua casa te arrebentar, destruir todas, mas eu faço com isso que vai tornar a tua vida bastante dura, eu vou te prejudicar desse modo. Né? Então, isso tem que ser bem analisado, entendeu? Aonde é que ocorre o gargalo que o indivíduo se sente oprimido ou reprimido na sociedade particular. Né? E é uma constante isso do século XX para cá, que tem sido nas urbes, né? Nos sistemas urbanos, principalmente cidades grandes. Entendeu? Pode ver que esse mesmo tipo de manifestação não ocorre com intensidade no meio rural. Mas o MST, se tu comparar o peso dele no meio rural, é ínfimo em termos de número de pessoas do que um processo desses que leva dezenas de milhares de pessoas às ruas nas grandes cidades mundiais, latino-americanas, no caso que a gente está falando. Entendeu? Então, por hora é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu anotei aqui. Pensa nessa questão aí dos professores não terem um ethos capitalista, não terem uma mentalidade capitalista. E como as sociedades seriam muito mais estáveis se isso fosse mudado. E eu não estou falando aqui para aumentar o salário de modo uniforme para todos, mas existir um sistema de mérito que faça com que essa categoria se sinta inserida dentro do sistema e, portanto, a sua própria visão de mundo e suas teorias que serão repassadas aos alunos mudarão. Teremos com sociedades bem mais felizes. Falou? Um abraço.